Então, pessoal, bom dia. Já foi feita a apresentação, eu sou o Guilherme. Nessa primeira parte, eu vou dar uma visão geral. Praticamente, o Paulo fez uma excelente apresentação que, assim, tá? E aí, numa segunda rodada, a gente vai entrar com os códigos que o Diego já mostrou aí para vocês, tá? Então, rapidamente, o que que a gente vai ver aqui? Como as queimadas são monitoradas, quais elementos estão presentes, dúvidas frequentes, onde posso aprender mais sobre os produtos do programa Queimadas. A gente vai focar ali nas queimadas no Brasil e a fonte alternativa de dados de focos, que é a parte que nós vamos trabalhar com os códigos em Python, tá? Então, como é que essas queimadas são monitoradas? Praticamente via satélite, tá? Existem os satélites de órbita polar ou órbita baixa e os satélites de órbita geoestacionária que acompanham o movimento de rotação da Terra. Bem, nessa classe de satélites de órbita polar, a gente tem os satélites, o Terra e o Aqua, né? A bordo deles tem um sensor MODES com um pixel de 1 quilômetro. Temos esses outros satélites também com a diferente resolução espacial. Tem o SNPP, NOAA 2021, com o sensor VIS, com um pixel de 375 metros. A frequência de imageamento desse tipo de satélite é 2 vezes ao longo do dia. Bem, e tem os de órbita geoestacionária, né? E aí, o que nós temos hoje, que é o que está mais atual, é o GOES-19, que ele está ali a mais ou menos 36 mil quilômetros de altitude. Tá? A frequência de imageamento depende muito do satélite. Tem satélites que tem essa frequência da ordem de 10 a 30 minutos até 1 hora, claro. Isso vai depender muito do satélite. No caso do GOES-19, como o Paulo já falou, ele tem uma frequência de imageamento de aproximadamente 10 minutos. E aí surge um grande questionamento aqui. A gente vê muito o pessoal falando, né, da disponibilização dos dados do INPE e muita gente vendendo, propagando a informação de que o monitoramento é em tempo real, nós temos dados. Já vi muitas empresas, principalmente no LinkedIn, o pessoal falando que a gente disponibiliza os dados em tempo real. Não existe dado em tempo real, gente, tá? O que o INPE disponibiliza é o dado em tempo quase real. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Existem algumas iniciativas privadas, tá? De algumas empresas brasileiras, principalmente em São Paulo, que eles têm torre de monitoramento, é uma torre fixa, uma câmera termal, apontando para uma determinada região. Ali, sim, é o monitoramento em tempo real. O que o INPE disponibiliza é o monitoramento em tempo quase real. Um outro ponto também que surge bastante dúvida para efeitos de monitoramento, para efeitos de estudo de longo prazo, o que eu devo utilizar? Para efeitos de monitoramento, quanto mais satélites é melhor, porque você quer saber como eles possuem diferentes características de imageamento, de frequência, de sensor e tudo mais. Então, para efeitos de monitoramento, quanto mais satélites, melhor. Agora, se eu quero fazer um estudo de longo prazo, o ideal é que você utilize um satélite, justamente por conta dessas diferentes características de imageamento, de sensores e enfim, tá? Então, isso aí é uma dúvida que surge, que é sempre recorrente, tá? Esses satélites, como qualquer outro satélite, como qualquer ferramenta de detecção, ele tem ali um erro associado, tá? Então, no caso do satélite de órbita polar, no caso do satélite Aqua, esse erro ele é de aproximadamente ali 400 metros de onde está ocorrendo a queimada. E no caso do NPP, também aproximadamente ali 400 metros. Um outro ponto aqui que eu esqueci de comentar foi muito levantado isso na apresentação do Paulo, essa questão de utilizar os mesmos satélites. Para você ter ideia, dependendo do estudo que você for fazer, o MPP, ele detecta
até 10 vezes mais focos do que o Aqua. Então, por isso que não é para efeitos de monitoramento você usa todos os satélites e para efeito de estudos você dá preferência a um único satélite. E para você justamente não ter essa sobreposição de informação de repente você detecta lá, sei lá, 1000 focos para um satélite. Ah, não, mas eu quero colocar outros satélites para fazer essa minha análise. E de repente explode esse número de queimadas, tá bom? Então se atentem para essas informações. Qual ou quais elementos estão presentes em uma imagem de satélite? Tá? Então, aqui é um exemplo didático do dia 14 de setembro de 2019, do Sentinel, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aqui essa imagem, a gente tem a vegetação, está aqui mostrando, a gente tem o solo exposto, a gente tem aqui os rios e lagos, a cicatriz, né, que é a assinatura espectral, né, ou seja, o fogo consumiu toda a vegetação que estava disponível e a gente tem esse formato. Né? E aí o fogo ativo, né, o foco de queimada propriamente dito, né, são essas regiões mais aqui avermelhadas e alaranjadas. Aqui uma frente de fogo, tá? Essa frente de fogo aqui depende, né? Aqui é só uma estimativa de mais ou menos 5 quilômetros, mas pode ter, dependendo da intensidade desse fogo, pode ter 20, 30 ou mais quilômetros, tá? Dependendo da intensidade do fogo. Bem, e como é que é essa relação dos focos ativos versus a cicatriz da área queimada? Tá? Então a gente tem aqui, né, uma imagem, então você tem aqui cada cruz dessa aqui é um fogo, tá? É um evento. E quando a gente olha a imagem, a gente, nesse caso aqui, tá? Que é um exemplo mais didático, a gente tem aqui um pixel, tá? O fogo, a informação de latitude e longitude que a gente vai ver mais na frente é sempre o centroide do pixel. Então, neste caso aqui, o foco ele caiu exatamente sobre a frente de fogo, tá? Então, você, de repente, você numa frente de fogo, você pode ter diferentes pixels, por exemplo. Você tem aqui o fogo, né, sobre a cicatriz, sendo que o fogo está ocorrendo aqui. Você tem, por exemplo, exemplos de focos fora do fogo. Por exemplo, aqui o fogo está acontecendo aqui, mas a informação do centroide indica o fogo na latitude e longitude praticamente em cima de um lago, tá? Então, precisa ser dada uma atenção para esse tipo de situação. Bem, aí aqui eu trago aqui algumas dúvidas, né, que são bastante frequentes no que diz respeito. O INPE pode atuar junto como quem faz uma queimada? Não, o INPE ele não tem esse poder de fiscalizar, controlar e combater o fogo, tá? Então isso aí fica como atribuição de órgãos competentes, como Polícia Ambiental, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e por aí vai. Um outro ponto também que surge bastante dúvida é a questão da queimada ou incêndio florestal, né? Como diz aqui, a queimada é uma queima que é prevista e controlada da vegetação. Por outro lado, quando você tem um incêndio florestal, já é o oposto, né? É uma queima imprevista e descontrolada. E, de certo modo, essas queimadas, quando elas saem do controle, se tornam os incêndios florestais. Essas perguntas aqui eu tirei lá das perguntas frequentes que tem lá no site do INPE, tá? Então, eu aconselho vocês a irem lá, tá? O site ele é rico, tem muitas informações. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem, tá? Não sabem da existência dessas informações, que eu falo tanto dos dados, tá? Como falta mesmo de uma maior divulgação no sentido de que as pessoas possam conhecer e entender mais sobre os dados do INPE. Tá? Então, aqui continuando, né? Vocês ao ouvirem por aí foco de queima, foco de calor, foco de queimada, o de incêndio, é tudo sinônimo, tá? Quer dizer a mesma coisa. E aí, acho que foi uma pergunta que surgiu aí, quando os dados de queimadas das imagens de satélites eles são atualizados, tá? Então, eles levam aproximadamente 10 minutos após esse controle automático de qualidade. Ou seja, ocorre a remoção que eles chamam de focos espúrios, efeito de Sunglitter, refinarias, tem áreas industriais. Eu lembro que, como eu trabalhei muito tempo no programa Queimadas, eu lembro que muito antigamente
era detectado sempre um foco de queimada, né, no mesmo ponto. E aí o pessoal passou a ver que, quando foi fazer como se fosse uma auditoria, verificou-se que aquilo ali era uma refinaria. Então, o programa Queimadas aplica uma máscara para remover essas regiões, né, refinarias, esses efeitos de placas solares, né, como foi levantado, áreas industriais, para que esse tipo de informação ela não seja contabilizada, tá bom? Que mais? As queimadas não são detectadas, né? Porque a queimada que eu vi não foi detectada. Isso tem muito a ver com a limitação do sensor, né? Por exemplo, fogo com menos de 30 metros, fogo de chão, por exemplo, acontece muito quando você tem uma vegetação muito densa, que chama aquele fogo de subbosque, que o satélite não consegue pegar. Problemas de cobertura de nuvens, nuvens, que eu digo nuvens formadas, né, naturalmente, não as nuvens de queimada. Queimada de pequena duração, que ocorre entre o horário das imagens disponíveis, e quando você tem uma topografia complexa, o fogo está de um lado e o satélite está do outro e ele não consegue identificar, tá? Então, mais uma vez, eu sugiro que vocês visitem essa parte de dúvidas frequentes, tá? Tá aqui no link. Tem bastante coisa para você aprender lá. Bem, onde é que eu posso aprender mais sobre os produtos do programa Queimadas, tá? Como eu falei para vocês, nesse item de perguntas frequentes, tem lá 44 dúvidas sobre o monitoramento de queimadas pelo INPE, tá? Então, você entrar no site, tem aqui, ó, perguntas frequentes. Agora, focando mais no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui, ao entrarmos no site do INPE, a gente vai brincar aqui a gente vai gastar um pouco de tempo nessa situação atual e na estatística. O Paulo já mostrou sobre isso daqui, tá? Então, eu vou entrar aqui no site. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Estamos sim, Guilherme. Seu navegador. Tá, isso. Então, aqui, ó, são as informações da situação atual. Todo aquele conjunto de informações são resumidas aqui. Você tem focos por país, por estado, município, por bioma. Você tem aqui a diferença de um ano para o outro ano, né? Se aumentou ou reduziu os focos. Você tem por estado, você tem por região, áreas especiais que eles chamam, e por biomas, tá? O que nós vamos fazer como exercícios usando os dados, nós vamos obter os dados, vamos processar e gerar alguma dessas análises aqui. Por exemplo, aqui por estado, eu tenho os focos nas últimas 48 horas, no período do dia 27 ao dia 28, tá? Eu tenho os focos aqui no mês corrente, desde o dia 1º até ontem, desde o dia 1º de janeiro até ontem, tá? Sempre, todas essas análises aqui, eles utilizam o satélite de referência, tá? O Aqua. E aí você tem no formato tabular, você tem aqui o gráfico de pizza e o gráfico de barras horizontal. Então a gente vai aprender a baixar esses dados, processar e gerar uma análise aqui, e a gente vem aqui para ver se o que nós estamos fazendo tá correto, certo? E aqui tem a situação... Opa, aqui, desculpa. Os estados. O estado também, a gente vai fazer aqui uma compilação, a gente vai fazer algo parecido com essa tabela aqui. A gente tem aqui a série histórica, como é o comportamento do ano a corrente em relação ao mínimo, médio e máxima ocorrência de focos, né? Curvas cumulativas da quantidade de focos. Então, a ideia qual é? A gente vai pegar esses dados brutos e transformar nesse tipo aqui de informação, além de outras análises. Bem, e aí a gente tem o sistema WebGIS, que é o BD Queimadas, que foi o que o Paulão também apresentou, né? Então, vou voltar aqui na página. A gente vem aqui, ó. Estou na página principal, BD Queimadas. A gente tem aqui o menuzinho. Então, eu vou filtrar aqui só o Brasil. Vou deixar o satélite de referência. Eu posso pegar aqui, vou pegar do dia 1º de janeiro até ontem e vou filtrar.
Então aqui ele me traz todos os focos do satélite Aqua, certo? Então você pode adicionar aqui camadas, enfim. Tem a parte de gráficos, tá? Então eu vou só selecionar o Brasil, todos os estados, vou pegar a mesma janela temporal aqui e vou aplicar. Quando eu faço isso, vamos lá, não fez, então vamos atualizar. Vou pegar Brasil, todos os estados, satélite de referência do dia 1º, todos. Pronto. Aqui eu tenho, neste período de 1º de julho até ontem, tá? Eu tenho 5.388 focos. Como é que ele está distribuído? 21% no Tocantins, 12% no Mato Grosso e aproximadamente 11% no Maranhão. Ah, eu posso ver por biomas. Ele vai me trazer a estatística por biomas. Por satélite. Aqui só vai ser satélite de referência porque está selecionado somente aqui. Eu posso selecionar também outros satélites. Então, como é que se fala? Aqui você tem toda uma estatística, tá? Então, é o que mais ou menos a gente vai fazer, tá? Com os dados que a gente vai obter lá do site. E aqui que é o que nos interessa, tá bom? Então, a gente vem no próprio site do INPE, tem uma área lá, dados para download, né? Tem focos queimadas, área queimada, risco de fogo, dados legados, serviços OGC, eventos de fogo. Então, a gente vai gastar um pouco de tempo. Assim, praticamente o nosso curso, né, dessa primeira parte, ficará focado aqui, somente nos focos de queimadas em diferentes resoluções temporais, tá? Então, se a gente volta aqui no site, vou fechar aqui, eu estou no site, na área principal aqui do INPE, dados para download, focos de queimadas. E aqui que nós vamos trabalhar, tá? Então, a gente tem os dados de focos dos últimos 10 minutos, dados diários, mensais e anuais. Então, entrando aqui nos dados a cada 10 minutos, se a gente olhar aqui, ó, do dia 26, tá? 010, 020, 030. Esse horário que está aqui, gente, é horário TC, tá? Então, eu vou pegar aqui o último horário disponível. O último horário disponível é das 13 e, ó, deve tá entrando um novo dado agora, ó, entrou, novo dado, tá vendo? Ó, 10h40, tá? 13h40. Essa hora que tá aqui é uma hora UTC. Então, eu vou baixar para ver o que tem aqui nesse dado, tá? Então, tá aqui, ó, vou abrir o dado, só um instantinho. Tá. Então, ó, como é um dado a cada 10 minutos, você clica aqui, ó, nessa coluna A, você vem aqui em dados, texto para coluna. Por quê? Eu vou transformar cada informação dessa numa coluna. O separador aqui, qual é? A vírgula. Então, eu vou botar delimitado, avança, vírgula, tá? E eu vou trocar aqui o ponto, vou colocar ponto, substituir por vírgula, dou um OK, concluir. Então, o que tem aqui, ó? Nesse horário das 10, olha aqui, presta atenção numa coisa. O horário que foi liberado era o das 10h40, tá? 10h40, tá aqui, já são 10h41. Então, você tem a informação de latitude, longitude e o satélite. Só que, gente, você tem que se atentar para um detalhe. Olha aqui a hora de passagem do satélite. Às 13h20, ou seja, às 10h20. Então, o dado ele não é em tempo real, ele é em tempo quase real. Ou seja, ele teve um tempo de processamento de mais ou menos 10 minutos, só que o horário real de passagem do satélite neste ponto de latitude e longitude ainda tem mais 10 minutos. Ou seja, você tem no total, na verdade, 20 minutos de atraso da informação, tá? Então, isso aqui é super importante. Mesmo que o seu dado seja das 10h40, como foi mostrado aqui, mas, na verdade, o horário em que o satélite passou foi às 10h20, tá? A hora que está o TC. Então, na verdade, você não tem 10 minutos, você tem 20 minutos, na verdade, tá bom? Então, isso aqui é importante. Então, a gente tem as colunas de latitude, longitude, satélite e data, certo?
Então, esse aqui é o dado de 10 minutos. A gente vai entrar nessa área aqui, a gente vai pegar um desses arquivos, tá? E a gente vai fazer a leitura usando o Python. Se eu colocar o mouse aqui, ó, vejam que aparece um endereço aqui embaixo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse endereço aqui, ó, vou colocar aqui, ó. A gente vai usar praticamente esse endereço no nosso script Python. O que a gente vai mudar é só a data, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Aí vem o dado diário, tá? Você tem a opção da América do Sul ou Brasil. A gente vai focar só no Brasil, tá? Então, aqui, ó, ele tem mais ou menos 32 dias de dados, desde o dia 28 de junho até hoje. Nesse diretório dos dados diários, você tem todos os satélites, certo? Então, eu vou baixar aqui e vou abrir esse dado. Pronto. Vejam que ele tem muito mais informações. Então, ó, por que eu estou clicando aqui nesse A? Porque todas as informações elas estão somente nessa coluna. E como eu quero separar usando o delimitador vírgula, então eu clico aqui no A, na coluna A, venho em dados, texto para a coluna, delimitado, porque é a vírgula, o meu delimitador já está aqui na vírgula, avança. Eu vou substituir aqui ponto por vírgula e dar OK. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 16 colunas, certo? Então, eu tenho um ID do foco, a latitude e longitude que ocorreu a queimada, a hora, a data com a hora, o satélite. Vejam que aqui eu tenho diferentes satélites. Ó. Tenho GOES, MSG, tá? O Terra, Metop, tem vários. O município que ocorreu, o estado, o país, e aqui são informações. Aqui são informações, se alguém quiser usar, por exemplo, aquelas informações do IBGE, os códigos, tá? Número de dias sem chuva, precipitação, risco de fogo, o bioma que ocorreu esse fogo e o FRP, que o Paulo já falou anteriormente. Então, ó, cada linha dessa aqui representa um foco de queimada, tá? Então, ó, se eu filtrar aqui, ó, eu vou aplicar um filtro para ver quais são os satélites que eu tenho aqui para este dia 29 de julho. Então, eu tenho Aqua, GOES, Metop, MSG, NOAA, NPP e Terra, tá? Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai pegar esses dados, a gente vai ler, a gente vai limpar, a gente vai selecionar colunas que nos interessam e, posteriormente, fazer as nossas análises. E tem os dados... Deixa eu fechar aqui. E tem os dados mensais, América do Sul e Brasil. Nos dados mensais, você tem dados desde janeiro de 2023 até o mês corrente, tá? Vou baixar esse dado aqui só para a gente ver o que tem dentro dele. Tem 21 megas aqui esse arquivo. Pronto. Vou selecionar aqui dados, texto para coluna, delimitado por vírgula. Vou mudar aqui de ponto para vírgula e vou dar um concluir aqui. Tá. Vai, porque não tá indo. Enfim. Tá. Deve estar carregando aqui ainda. Pronto. A gente tem quantas colunas aqui? A gente tem 16 colunas também, tá? Então a gente tem o ID, a gente tem latitude, longitude, a hora, o satélite, o município, o estado, país, município, tá? Pelo seu geocódigo, número de dias sem chuva, precipitação, risco de fogo, bioma e o FRP. Aqui, como é um dado mensal, então eu tenho todo o dado do mês de julho, certo? 1º de julho até o dado, até ontem, que foi o último registro, tá? De dados, tá? Então, a gente vai filtrar, seja por satélite, por município, por estado. O país não precisa porque é só dado do Brasil.
E aqui, finalizando, a gente tem aqui os dados anuais. Nessa área, a gente tem América do Sul, somente satélite de referência, Brasil, satélite de referência, Brasil, todos os satélites e os estados pelo satélite de referência. A gente vai trabalhar neste diretório aqui, Brasil, satélite de referência. Por quê? A gente quer pegar, a gente quer pegar o histórico do satélite, do satélite de referência, porque a nossa ideia é fazer estudos de longo prazo. Então, aqui está disponível desde 2003 até 2025. Não tem 2026 porque ainda não fechou. Então, nós vamos trabalhar nesse diretório dos dados anuais somente para o satélite de referência. A gente vai entrar nos dados mensais, pegar lá só o ano de 2026, filtrar pelo satélite de referência, juntar tudo isso aqui até 2025 e concatenar com 2026 para termos a nossa série histórica desde 2003 até 2026. Certo? Então, assim, a ideia é a gente, né, aprender como acessar esses dados, realizar o download desses dados e, posteriormente, o processamento. E aí, a partir de todo o dado, todo trabalhado, todo processado, tabulado, com os seus devidos tipos de dado, aí assim a gente vai para as nossas análises, tá? Então, a ideia dessa apresentação era mais para mostrar que existe o site do programa Queimadas, que existe uma riqueza de informações. Infelizmente, muita gente desconhece o site do programa Queimadas, tá? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que é fácil de você trabalhar e é tranquilo usando Python ou qualquer outra linguagem, tá? Então, o nosso primeiro script aqui que a gente vai trabalhar é. Guilherme, Oi. tem duas perguntinhas aqui no slide. Acho que é Opa! bom, vamos dar uma paradinha de alguns minutos só para a gente aproveitar. Ó. Tá, só para avisar aqui, Diego, rapidinho. Pessoal, Aham. se eu estiver falando muito rápido, vocês. Fala aí, Guilherme, ó, tá muito rápido, tá? Aí eu dou uma desacelerada. Olha, a primeira pergunta seria: eu conseguiria verificar uma área específica, como um parque, por exemplo? E se você tem, por exemplo, eu faço muito isso. Eu quero uma região, tá, específica, eu quero uma fazenda. Se eu tenho, por exemplo, o shapefile, ou se for mais fácil, se você tiver o georreferenciamento, né, a latitude e longitude daquele local, se você não tiver um arquivo vetorial, você consegue fazer, você consegue extrair. Por quê? Como o dado, a gente viu que linha a linha você tem a latitude e longitude, você consegue extrair essa informação. Tem até um exemplo, eu acho que, eu não sei se é na aula 2 ou na aula 3, que a gente faz. A gente tem, por exemplo, os dados de queimadas no Brasil como um todo. Eu quero só selecionar os focos que caem dentro de por exemplo, de um estado. Poderia ser uma fazenda, poderia ser um município, e aí a gente vai fazer tudo isso. Sim, é possível você extrair as informações, a sua série temporal, por exemplo, para uma determinada área de interesse. Perfeito. Segunda pergunta: qual que é a origem da informação para contabilizar o número de dias sem chuva sobre o pixel? É feito algum tratamento no dado para representar esse pixel? Tá, esse dado ele vem de um produto de chuva que é gerado pelo INPE, tá? É utilizado o produto chamado Merge, é um produto de estimativa que combina estimativa de chuva por satélite combinado com estação à superfície. Depois eu até posso colocar aqui o link onde é que está esses dados, né? Então são dados diários. Você simplesmente conta, né, o número de dias sem chuva naquele pixel e você faz a contagem e coloca na tabela ali de atributos quantos dias sem chuva aquele pixel ali ele estava sem ter nenhum tipo de precipitação.
Perfeito. Terceira pergunta. Na disponibilização dos dados de focos para os satélites totais, uma mesma ocorrência pode estar duplicada ou na correção do processamento cada linha é uma ocorrência? Tá. O Paulo já até comentou sobre isso. Não há duplicação Não existe duplicação de informação. Por quê? Cada satélite tem um pixel diferente, tem uma frequência de imageamento diferente, então não existe isso, tá? E o arquivo que a gente vê lá, aquele CSV, cada linha é um foco de queimada, tá? Cada linha. O pixel, eles podem até ocorrer muito próximo, que vai acontecer. Nos exemplos que a gente vai ver ali, quando nós gerarmos os mapas de focos, sei lá, tiveram 11 focos. Aí no mapa, quando a gente for olhar no mapa, sei lá, a gente vai contar, sei lá, somente 8. É que, na verdade, a latitude e longitude foi muito próxima, tá? Dos focos de queimada. Então, não existe duplicação da informação e cada linha, cada registro do arquivo CSV é um foco de queimada. Próxima pergunta, Guilherme. Existem diferentes algoritmos para detectar queimadas, né, de acordo com os instrumentos, etc. No tratamento do INPE, é considerado o ruído desses sensores, o SNR? É... Deixa eu ver minha pergunta aqui. Existem diferentes algoritmos para detectar queimadas. Ok. No tratamento do INPE é considerado o ruído desses sensores? Deixa eu pensar aqui. Boa pergunta. Não saberia te responder, mas eu posso pesquisar isso aqui. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu vou pesquisar aqui. Eu te dou uma e darei um retorno, tá bom? Com certeza, pessoal. Lembrando que essas perguntas a gente vai colocar lá no Moodle também. E aí, as que a gente não conseguir responder hoje, a gente coloca lá as respostas, tá bom? Ou se algum outro colega, né, souber essas informações, a gente coloca aqui também, tá bom? Próxima consigo gerar dados de análise sobre ocorrência de queimadas, incêndios em uma área urbana com dados do BD Queimadas? Eu acho que no BD Queimadas, eu acho que tem alguma seção de áreas espúrias, se não me falha a memória. Deixa eu só dar uma verificada aqui, só um instantinho. Tudo bem. Queimadas, INPE. Eu acho que tem uma camada. Só um instantinho. Deixa eu compartilhar. Para você compartilhar, pode se tornar, vou tornar você o apresentador, Tá. mas você pode se tornar você mesmo por ser um moderador. É verdade, tá? aqui no... Isso. Já pode compartilhar aí. Compartilhar. Eu acho que tem eu lembro que tinha em algum lugar focos escuros. Tá aparecendo aí, gente? Sim. Tá. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se. Eu só não sei se vai aparecer. Áreas petrolíferas. Opa. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que aparece bem aqui. Ó. Tá, só que Legal. Dá para ver sim. que tem que pegar aqui o intervalo, né? Para poder ver, senão não vai aparecer nada. Uhum. Tá, então aqui, ó, você pode filtrar aqui, ó, tá vendo? Áreas vulcânicas, banco de areia, tá? Então, sim, é possível, sim. Só um detalhe, gente, também, eu não sei se vocês sabem, o programa Queimadas é o único, o INPE, né? É o único instituto que tem esse histórico de praticamente todos os satélites, tá? Todos não, né? Assim, desse rol de satélites, tá? Então, e faz esse tratamento, tá? Então, é só para efeito de informação. Mais alguma... Bem, existe sim, você pode olhar ali naquela camada lá de áreas escuras para você ver queimadas em áreas urbanas, sim.
Próxima pergunta. Esses dados de foco de calor obtidos no formato CSV são os mesmos exportados em shape do BD ou há alguma diferença entre eles? Não, não, são as mesmas informações que é justamente o que nós vamos fazer. A gente vai baixar esses dados e a gente vai comparar com o que é gerado no site do INPE. Então, é, a antena de recepção fica em Cuiabá. Antigamente tinha uma antena em Cachoeira Paulista, mas não tem mais. Então fica em Cuiabá. Então o satélite passa ali em cima de Cuiabá, é feita a recepção. Esse primeiro processamento é o que vai lá para os dados abertos, para o CSV, naquele formato CSV e tudo mais. E depois é feita a estatística para ser disponibilizada para o público em geral. Perfeito. Esses dados podem ser utilizados em projetos de empresas do setor privado? É o que mais tem, gente. É o que mais tem de uso, tá? E aí foi o que eu bati muito com vocês. Muita gente vende essa informação como se fosse dado em tempo real. Não existe dado em tempo real disponibilizado pelo INPE. Eu mostrei para vocês lá, os satélites a cada 10 minutos, que nem é 10 minutos, na verdade são 20 minutos, né? 10 minutos é o tempo, a latência que ele demora, a latência que ele leva para disponibilizar o arquivo. Só que quando você olha, de fato, a hora da passagem do satélite, você tem mais de 10 minutos. Entendeu? Então, sim, você pode utilizar. A gente faz laudo, publicações, etc. Então, você tem, sim, você pode aplicar isso aí para o setor privado, sem problema algum. Como que chegamos à variável de risco de fogo? É por satélite também? Perfeito. O risco de fogo, ele é nada mais é do que um indicador do ponto de vista meteorológico. Ponto. Tá? Existem diferentes conceitos sobre o que é o risco de fogo. Tá? O risco de fogo ele combina informações meteorológicas, temperatura, chuva e umidade relativa. Eu trabalhei assim, nas implementações posteriores com o Setzer, que foi incluída a questão da topografia. Então, assim, chuva é satélite e dado observado. A temperatura ela é de modelo. A umidade relativa também é de dado observado com modelo. E de certa forma, tem ali uma componente de satélite. A referência é o TC, tá? O dado, todas as informações que são disponibilizadas lá é UTC, GMT, enfim, mas é UTC, tá? Perfeito. Apesar de focos diferentes, eles podem se referir ao mesmo incêndio, não é? Sim. Porque ali, por exemplo, naquela frente de fogo, você tem uma frente de fogo, tá passando o satélite ali, aí vai depender muito da intensidade do fogo. Lembra que nas perguntas frequentes tinham lá, se for uma queimada de menos, uma frente de fogo de menos de 30 metros, o satélite não pega. Mas dependendo dessa intensidade, por exemplo, o de órbita polar, dependendo do satélite ali, você tem 375 metros até 1 quilômetro, 2 quilômetros. Enquanto que o geoestacionário tem 2 quilômetros. O geoestacionário já pega grandes incêndios, tá? Então, é isso. Aqui tem somente um comentário, né? Aqui no banco de dados de queimadas do INPE, existe a opção para unidade de conservação. É um comentário que um colega fez. A gente mostrou ali. Perfeito. E então só ficou essa pergunta pendente? Daí a gente faz a verificação e depois informa os alunos, tá bom? Perfeito. Essa questão da relação sinal-ruído. E aí, apareceu mais uma aqui. O dado de risco de fogo às vezes mostra como se houvesse risco de fogo para todo o estado. Existe a possibilidade de ter uma resolução melhor desse risco de fogo? A resolução seria do tipo, sei lá, será que é município? Ele está perguntando. Porque, pelo que eu me lembro, aquela zona mais avermelhada, né, ela é bem extensa, né? Daí ele está perguntando, pelo que eu entendi, né, se existe a possibilidade de ter uma resolução desse risco de fogo melhor futuramente. Olha, o risco de fogo, ele é na resolução de 1 quilômetro, certo? E esse dado, ele é disponibilizado lá naquele dados para download, ele tem lá o dado que você, se não me falha a memória, está em GeoTIFS, tá?
e aí você faz o recorte para a sua área. Não sei se seria essa a resposta. Pelo que eu estou entendendo é assim, quando você olha o mapa, né, você tem Ah, grandes regiões vermelhas. Você fala, puxa vida, será que toda essa região está sob o risco de fogo? Acho que é isso que ele está. Se tem tá, como deixar beleza. isso mais, Sim, refinar isso tá. daí, né? O que acontece é o seguinte: o risco de fogo, ele tem como peso, sim, eu baixo lá, mas normalmente ele mostra para todo o estado como se houvesse. Peraí, não foi o que ele mostrou? É que Sim. geralmente ele mostra todo o estado vermelho, né? Isso, Quer tá. saber se tem como dar uma refinada nisso daí. O que que acontece? O risco de fogo, ele tem como peso maior a chuva. Então, ele olha o histórico da chuva. Então, assim, não é sempre que vai estar, não é sempre que vai estar vermelho, tá? Claro, dependendo da região. Por exemplo, a gente está indo agora para a época seca. Então, se a gente olhar ali no Brasil Central, realmente vai ficar o mapa do inferno ali, ficará bastante vermelho, intenso. Só que assim, tem um ponto. É, como se todo chat tivesse crítico. Tá. O que acontece é o seguinte: é uma metodologia que, se você comparar, por exemplo, com aquele FWI, que é aquele índice canadense, caramba, ele leva em consideração muitas variáveis, e variáveis complexas. E esse risco de fogo que é gerado pelo INPE, ele considera o quê? O peso maior da precipitação. Leva-se também em consideração o tipo de vegetação, o tipo de uso e cobertura do solo que está ali. Então, dependendo se for uma pastagem, você tem uma constante de inflamabilidade maior do que se você olhar, por exemplo, para a Amazônia. Fogo do Lhasa e do. O do INPE é praticamente esses dados ambientais. O do Lhasa é via satélite, tá? Então, praticamente a diferença é essa. Perfeito, eu acho que não temos mais perguntas. E agora, né, Guilherme, a gente vai passar para a parte mais prática, né, da aula. Ah, tem mais Tá. uma perguntinha aqui, vamos lá, Qual dá para protocolo deve ser responder aí. adotado quando há relato confiável de incêndio? Qual protocolo deve ser adotado quando há relato confiável de incêndio, mas nenhum satélite registra fogo ativo? Olha, eu acho assim que o programa Queimadas não cria nenhum tipo de protocolo. Eu acho que isso aí deve ser algum órgão que, sei lá, o Preve Fogo, o IBAMA que faz isso. O INPE, ele somente disponibiliza a informação e cabe aos órgãos ali tomar as medidas que devem ser adotadas. Que assim, não lembro do INPE ter algum tipo de protocolo nesse Uhum. sentido, sabe? O pessoal faz muita validação em campo, né, para saber se realmente aquele fogo aconteceu ou não, mas nesse sentido não lembro de ter nenhum tipo de protocolo. Muito bem.